sobre toda a carne. Senhor, e nós te damos graça por isso, Pai. Porque Tu és santo, Tu és bom, Tu tens cuidado da gente com uma verdadeira paternidade. Senhor, Tiago, lá do outro lado do mundo, lá em Portugal, o Edson em Juiz de Fora, o Jeremias lá bem longe de Barra de São Francisco, Senhor. Podemos estar aqui nesse tempo para ouvir nosso irmão Tiago. Pedimos que Teu Espírito seja sobre ele, Senhor, sobre sua língua, sobre sua mente, Senhor, sobre sua coordenação motora, Senhor, para que ele traga aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos espíritos, Senhor, uma palavra segundo o teu coração, segundo a tua grandeza. De sabedoria, inteligência, discernimento, revelação, Tiago. Abra nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir isso. Lembro-me quando tu escolheste, Senhor, Saul, em sua primeira fase. Saul, apesar de ser notório aos homens por sua beleza, por sua virtude de carnal, ele não tinha nada de ti. O teu espírito foi sobre ele, Pai, e abriu aquela cabeça complicada com relação às coisas espirituais. E teu espírito pôde fazer algo tremendo nele, Pai, a princípio. Senhor, e por isso nós pedimos, Senhor, é o mesmo Espírito. Abra nosso coração, abra nosso entendimento, Senhor. Da mesma forma, Senhor, que lá em João 21, fala quando tu deu aquele sopro sobre os apóstolos, o entendimento deles verdadeiramente se abriu, Pai, e eles conseguiram entender verdadeiramente as coisas espirituais e seguir conforme os teus princípios e estatutos. Abra nossa mente, abençoa os irmãos que não estão conseguindo entrar, quebramos toda a resistência. Senhor, a tua palavra é tão poderosa que até os termos técnicos, Senhor, da natureza, ela rompe também, Senhor. Toda dificuldade técnica seja impedida de bloquear esta palavra, mas que a tua palavra flua, tanto na maneira física, quanto da maneira espiritual, com a unção do teu poder, do teu Espírito, Senhor, pelo poder expresso, Senhor, através do teu Espírito Santo, pelo poder expresso através da tua palavra, pelo poder expresso através do teu precioso sangue e, sobretudo, o poder do teu santo nome. Nós oramos, Senhor, e deixamos nosso espírito, nossos corpos, nossas mentes cativas a Ti, para que possamos receber esse tesouro que o Tiago vai trazer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Primeiro, obrigado aos irmãos, né? Por esse tempo, né? É sempre bom a gente estar com os irmãos, né? Poder conversar um pouquinho. É bênção para colocar aí as notícias em dia, né? Porque como a gente mora longe, né? Às vezes nem todo mundo fica sabendo de tudo. E é bênção estar junto com os irmãos. Obrigado aí, Jeremias, pelo convite. Eu sei que outros irmãos também já compartilharam, né? É bênção a iniciativa. E, enfim, obrigado aí a todos que estão aqui hoje, né? E o objetivo do meu coração não é assim, né? Não é só compartilhar algo da palavra, que eu sei que é bênção, né? Mas é da gente compartilhar coisas nossas mesmo. E com certeza o Senhor vai trazer uma palavra para nos edificar no meio de todas essas coisas aí, né? Que a gente pretende falar, conversar. O Edson, você está morando por aí, Edson? Você está no Rio?
Estou morando em Juiz de Fora agora, tem 3 anos. Já tem Eu fui para bastante cá para tempo ficar já. 6 meses, já estou 3 anos já. Juiz de Fora? É, Juiz de Fora, Que pertinho do benção. Rio. Pertinho, pertinho, pertinho. Amém. Não, assim, né? Já tem quase 4 anos que a gente mudou para Portugal, né? O tempo passa muito rápido, né? Minha família aumentou também, né? Agora eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A minha menina está aí com um mesinho de idade, alguma coisa, novinha ainda. Esses dias agora ela passou uma luta aí, estava com infecção urinária, ficou internada aí quase 8 dias, mas graças a Deus ela tá bem, passa bem. Então só esses últimos 4 anos aí a família já aumentou, né? É benção, família grande. Se Deus quiser eu vou aumentar ela mais ainda. Qual o nome dela, Tiago? Sofia, Sofia. o meu mais velho chama Arthur, que alguns irmãos aqui conhecem, né? O mais novo nasceu no Brasil, mas veio para fora. Ficou quase um aninho no Brasil, né? O Gael ficou um aninho no Brasil. Que ele está com 4 anos, ele basicamente ele nem lembra do Brasil assim, né? Porque era muito bebezinho. Até pediu para ir no Brasil para ele lembrar como é que é o Brasil, que ele não tem lembranças, né, do Brasil. Então na escola, né? Todos os dois, o Arthur e o Gael, graças a Deus vai muito bem na escola, todos os dois, são sempre sendo adaptados. O Gael, um dia se tiver a oportunidade de estar com ele está sendo alfabetizado em português, né? Então ele fala mesmo, igualzinho um Tuguinho aqui, né? Que ele está sendo alfabetizado assim. O Arthur, digamos que ele fala 2 idiomas, né? Fala português do Brasil e português de Portugal. E o Gael também, mas ele tem um sotaque mais forte. E a Sofia é portuguesa, né? Nasceu, já foi registrada aí portuguesa. Não sabia que eu ia ter filhos assim, né? Sem ser do Brasil, mas a chance era grande, né? Que a gente está sempre morando em algum lugar. E tá todo mundo bem, né? Gael, Arthur, Sofia. Eu continuo aí nessa trajetória aí do café, né? E Deus ele tem surpreendido a gente, né? Me surpreendeu muito, né? Esses últimos anos aí, né? Não foi um tempo fácil para mim, irmãos, assim, assimilar, né? Tudo que Deus estava me falando, né? Ainda no Brasil, ainda, né? Desde 2015 para cá, foi um tempo difícil, né? Assim, de eu conseguir entender, né? O que Deus estava me dizendo no sentido da conduta, da prática, né? E graças a Deus aí que a gente tem os irmãos, né? Que nos ajudam enfim, em oração e também na luta junta, né? Mas Portugal não era um país que eu que tivesse nos meus planos assim, né, morar em Portugal, porque enfim, já trabalhei no Afeganistão, né? Não tem nada a ver com Portugal e então foi difícil para a gente a entender que Deus queria que a gente passasse por aqui, mas a gente veio em obediência, né, ao Senhor e entendendo que Ele ia nos orientar, ia nos guiar assim nas coisas, era para poder, enfim, estar junto com os irmãos, mas mais ainda o foco era dar sequência nessa questão do café, né? Ainda não tinha nada montado aqui, né? Da cafeteria, né? A empresa estava iniciando, né? O Evaldo, não sei se vocês conhecem o Evaldo, mas acho que uma grande aqui, a maioria conhece o Evaldo, né? O Evaldo é meu amigo, companheiro também de muitos anos e fez esse convite
Na verdade, quando eu entrei no café, o Evaldo também entrou, né? E a gente conversou e falou assim, cara, vamos cada um fazer o que Deus está mandando e em algum momento, se o Senhor quiser, né? Ele vai os nossos caminhos vão se cruzar, né? E aí se cruzaram. E eu vim parar aqui em Portugal. Hoje, a cafeteria já tem quase 2 anos, e tem sido bem legal, assim, a gente tem... Portugal não é um lugar pequeno, né? Mas também não é muito grande, é Lisboa, no caso, né? Eu moro em Lisboa, mas a gente trabalha muito, né? Sempre trabalhei muito, a vida toda, na verdade, e aqui também não é diferente. E em meio a muito trabalho, a muita coisa que a gente faz, né? Todos os dias aí a gente tem coisas para fazer, enfim, no café da igreja, uma série de coisas. Mas, assim, Deus tem nos dado pessoas aí que entram no café e choram, e sem a gente falar nada, né? Só trabalhando ali. As pessoas gostam muito de estar com a gente, né? Diariamente, né? Os nossos clientes, pessoas que vão e ficam. E eu tenho visto isso, assim, né? Como algo muito de Deus, assim, porque realmente o café é um ambiente incrível. Deus não precisa de metodologia, né? Ele não precisa de metodologia, eu não prego metodologia. Mas, assim, quando Deus mandou eu entrar no café, eu não tinha, acho que eu tinha 0,000 dimensão do que isso geraria, né? Realmente eu não tinha essa perspectiva. Estava mais, assim, obedecendo e era mais uma coisa para avançar, né? E hoje eu vejo, assim, que é uma coisa muito tremenda, que Deus tem usado muito, né? A gente consegue entrar em todas as esferas da sociedade, né? Por causa do ambiente. Então a gente está com gente de todo tipo o tempo todo. E o pessoal fala que o português é muito fechado, é muito aquilo, e não é a minha realidade, né? A gente tem, eu tenho clientes que se tornaram amigos, que já me chamaram para ir na casa deles, o Evaldo também. Teve gente que converteu lá na loja, batizamos, né? Venezuelano, gente da Irlanda, o último foi um iraniano, né? O Ismail também. Enfim, Deus tem usado muito isso e numa, numa medida maior assim, né? Mais macro. Quando eu entrei no café, irmãos, não tinha ninguém fazendo o que eu comecei a fazer, né? E também, de certa forma, o Evaldo, né? Então, o pessoal não entendia muito bem, né? Nem eu entendi direito, como é que as pessoas também vão entender? Não dá para cobrar nada, né? Então, não estava muito assim. Então, o pessoal, assim, né? Muita gente não conseguia ver o encaixe, também achou que eu estava meio. Quem me conhece há mais tempo, há muito tempo, meio maluco das ideias, né? Tipo assim, por que o Thiago tá fazendo, cara? Mas a gente foi andando de fé em fé, né? Continua ainda. E o que acontece? Hoje tem, mas é muita gente que me liga, porque Deus está mandando ir para algum lugar e eles querem montar cafeteria, entendeu? No mundo inteiro. Sim, eu recebo ligações semanalmente, né? De alguém que me liga e pede ajuda, né? O que deve fazer, como deve se orientar, né? Quais que são os passos que tem que dar, né? Então, a gente ficou muito conhecido, né? Aí no Brasil, assim, eu vejo a mão de Deus nisso, né? Então, a gente está envolvido numa série de coisas, de fato, tentando ajudar aqueles que Deus tem levantado para isso, porque não pode ser um modismo também, né? Que às vezes o pessoal entra pelo modismo, né? E não pelo entendimento, assim.
Então, tem uma série de situações, às vezes, que a gente fica envolvido, né? Tem o Rodrigo, que está em Istambul, que é um grande amigo meu de muito tempo já, que ele está quase montando uma cafeteria lá. Tem um outro irmão que está querendo ir para o Almaty e que está comigo, a gente está aí vendo coisas. Enfim, tem gente no Tibete e por aí vai, assim. Tem um outro que está no Quirguistão também, e o pessoal que está tudo em contato com a gente, sabe? E tudo procura a gente, assim, né? Eu também não sabia que Deus ia colocar a gente nessa posição, né? Assim, mas tem sido bênção, porque a gente consegue cooperar de uma forma bem sóbria, né? Sem emoção, no sentido, né, o emocional aí, que o pessoal empolga muito, né? E eu vejo que é uma movimentação grande que Deus tem feito, né, em relação a essa questão aí do café, até dentro do Brasil, né? A gente tem visto aí, às vezes, irmãos aí que têm prédios e tal, têm buscado abrir cafeteria e por aí vai, né? A gente sabe que não é só isso que resolve, né? É uma vida e tal, mas isso tem acontecido e, enfim. Então tem sido bênção, muito legal, assim, a gente caminhar, né? Assim, eu entrei no café em 2015, né? Uma mudança de vida e de mente. Foi agressivo para mim, né? Assim, o processo, né? Muito mais não por causa do Senhor, mas por causa da gente, né? Não foi fácil também para Liliana. E não a mudança não foi só em relação ao café, foi em tudo, né? Entendimento ministerial, em todos os aspectos, né? Isso realmente me custou muito, né? Assim, entender essas coisas. Mas hoje a gente tem assim visto que bom, né? Que a gente tem tentado ser obediente, tentado ouvir o Senhor e fazer o que ele quer que a gente faça, né? E aí tem sido bênção mesmo, assim, né? Muito, muito incrível, né? O que Deus tem feito, assim, né? Através dessa questão do café, só mesmo quem está perto para poder conseguir dizer, né? Assim, o que a gente tem sentido, tem percebido, né? Então tem sido tremendo isso, né? Para nós, assim, né? Deus realmente tem feito coisas extraordinárias. Eu não estou preso ao café, né? Eu estou preso ao Senhor, assim, a gente vai ficar enquanto Deus manda, né? Se Deus mudar as coisas também, a gente muda também, né? A gente sempre está livre para obedecer, mas eu vejo que é uma coisa de longa data e tem muito mais coisa para acontecer, né? Nesse quesito do café, para mim, é um leque muito grande aí de possibilidades também. Então, a gente tem orado e vivido o que Deus quer que a gente viva aqui e esperando o Senhor mover o que Ele quer mover, né? Para frente, assim, né? A Liliana também, eu estou falando aqui, mas se alguém quiser me interromper, fazer alguma pergunta aí, irmãos, para não ficar cansativo, pode me interromper. Tiago, você está Fala, meu falando, querido. você tá falando do café aí. Semana passada nós tivemos em Água de Lindóia, eu e Gilmar Matede, no CBN, Sei. lá no Congresso Brasileiro de Café. Rapaz, pessoal, Deus tem usado o café, né, para ir em muitas regiões. E tive até não deu oportunidade, porque nós tínhamos outro encontro em São Paulo, mas tinha um irmão lá, não sei se você conhece, é um ruivo, que está lá no Tibete, naquela Himalaia, lá aqueles cantos lá. Plantou uma cafeteria lá e Deus tem usado a cafeteria para difundir a palavra de Deus lá, divulgar lá. Tremendo. Eu acho que eu conheço ele.
pessoal me coloca nos grupos aí, cara. Agora os caras criam uns grupos de café aí, né? É, Onde é que tem sim. gente no mundo inteiro, assim. É incrível mesmo, assim, essas conexões. É muito legal, assim. Eu de fato não sabia que a coisa ia para esse rumo, não, né? E é bênção, porque assim, a gente tem um respeito profissional muito grande, né, das pessoas, muito grande mesmo, assim, algo incrível assim que a gente tem aqui em Portugal, Lisboa, né? E de vida também, isso aí eu tenho permitido isso, né, assim, porque às vezes o pessoal procura a gente para buscar conselho e tudo e acaba, né, ouvindo o que a gente tem para dar do Senhor. Às vezes tem cliente que vem e fica o dia inteiro, né? Passa o dia inteiro com a gente. O pessoal fala que português não faz isso, né? E é português, né? Então, é incrível mesmo, assim, né? E as pessoas, elas falam que a gente tem uma energia diferente, né? E Jesus, né? A gente sempre fala isso. E eu não tenho... Eu acho que o mundo, no geral, ele está caminhando para esse lugar de você, se quiser ter a sua religião, você tem, mas não incomoda o outro, né? Não é só em Portugal, o Brasil está um pouco assim também. Aqui é muito forte por causa do socialismo e outras questões, mas eu não dou moral para isso, não. Deus mandou eu falar, fazer, vai ter que ouvir, vai ter que. Não tem essa comigo, né? Só gosta de mim porque eu tenho Jesus, que eu não tenho nada para oferecer, né? Então, se não gostar de Jesus, não gosta de mais nada, né? E a gente entra em qualquer assunto, irmãos, qualquer coisa, coisas pesadas, e assim, ó, né? Tranquilo ali, Deus direcionando mesmo, assim. Então, é tremendo isso. E ao meio de muito trabalho, né? Realmente muito trabalho. A gente tem, graças a Deus, a demanda de serviço cada vez tem aumentado. Então, é incrível isso. E aí é isso, assim, as pessoas, elas têm nos descoberto e, enfim, então tem sido bênção mesmo, nesse sentido. Pelo Ô, menos Tiago, esse, Fala, pelo menos Edilson esse, ou Jeremias? pelo menos esse negócio de café tem fé, né? Essa Vem brincadeira com que é fé. café, né? Que é corpo, alma, força. Ca- Café tem fé, rapaz. É a Exatamente. ultimativa dele. O cara fala que é coração, alma, força e entendimento, né? Café. Fala, Jeremias. Tiago, hoje você tem a cafeteria e você torra café para fora, como que é? Qual é o que você... Então, a gente tem dois negócios aqui, né? Um é o negócio do café verde, né? Que a gente traz o café lá do Caparaó, tanto do lado do Espírito Santo, do lado de Minas, para cá. E aí a gente vende esse café verde para todas as cafeterias e torrefações desse mundão afora aqui da Europa e por aí vai. E essa é uma empresa, né, que só faz esse serviço. E tem a cafeteria que chama Torra, que a gente torra, que eu torro para a cafeteria e torro para outros clientes também. Então tem um português que ele até está no Brasil com o Evaldo Gonçalo, é um cara que ele é meu amigo, irmãos, assim, a gente é amigo. Ele, e, ele, ele é muito meu amigo mesmo, assim, né? Eu tô sempre junto com ele, a gente sai junto para comer junto, tá sempre junto. E já falei de Jesus para ele, de vez em quando a gente senta para conversar, ele faz pergunta. Já chorou lá na loja, já sentiu o presença de Deus, um monte de situações. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar para ele, a gente não era amigo nem nada. E eu lembro que ele vendia 50 quilos de café torrado por mês, quando eu comecei a torrar para ele, né? Hoje ele está vendendo uma média de 400, 600 quilos por mês, né? Então, assim, ele ficou maluco com essa. Não é só a gente, né? Ele também é um cara que busca crescer também, mas ele viu que foi depois que a gente entrou, né? Então, ele é um cara muito amigo, faz caminhada junto com ele, né? A gente sai junto. Ele é muito amigo do Evaldo também, e é benção, assim, né?
Ele tem visto esse testemunho. Ele teve uma vez que um cara pediu dinheiro para ele na rua, aí ele não deu. Aí ele chegou lá na loja e falou: "Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Um cara muito esquisito me pediu um dinheiro na rua e eu senti assim, esse cara tá mentindo e tal. E aí eu não dei. E eu fiquei meio mal depois." Ele falou: "Você fiquei meio mal porque será que eu me senti mais importante que esse cara?" Aí ele falou assim: "Será que eu fiz a vontade de Jesus?" Ele falou desse jeito. Eu falei: "Cara, a vontade de Jesus é muito mais do que se ajudar alguém com dinheiro na rua, né?" Eu expliquei para ele, falei que ele tinha sido feito certo. Então ele sempre traz alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E é um cara. E outros clientes também que acontece coisas assim, que tem sido tremendo mesmo, nesse sentido, assim. Benção, benção, benção. Então a gente tem essas duas frentes aí, né? Que é a cafeteria e a empresa do Café Verde. A cafeteria tem um espaço físico, né? Mesmo, com torrefação e tudo. E aí a Caparaó tem um armazém, né? Onde guarda os cafés verdes aí, né? Eu me especializei muito na área, né? Graças a Deus. Existe aí uma outra certificação a nível internacional que eu quero tirar lá no que vem, que chama Q-Grader, né? Que aí você se torna um avaliador de café a nível universal, né? Em qualquer lugar você está apto aí para poder, que a gente fala de pontuar os cafés e tal, né? E aí eu quero ver se ano que vem eu tiro essa certificação aí. Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Posso continuar aqui? Fala, Jeremias. E em relação à igreja em Portugal, como você vê, como que está a atual posição da igreja geral? Eu estou perguntando assim, a igreja, né, no corpo de Cristo Uhum. e do meio de vocês. Qual a análise que você faz dela hoje? Cara, assim, a igreja, a nível, né, igreja, vários irmãos aqui, além dos nossos, ainda é algo complicado, né? Eu tenho pouquíssimo acesso a, a vários irmãos. Eu já andei conhecendo alguns grupos aqui, já fui convidado para participar de dessas reuniões de pastores, né, e tal. Mas é muito difícil, né? Não que a gente julgue, não é isso não, mas a ideia, o objetivo é muito, muito complicado, né? Mas tem um outro irmão que eu conheci, que na verdade ele viu coisa no Instagram, entrou em contato comigo, que a gente tem, né, tem desenvolvido um relacionamento aí de amizade, mas no geral eu vejo que é um pouco difícil, assim, né? Eu acho que aqui tem muita gente que veio nessa perspectiva de o cara veio enviado e ele tem que, né? Ele tem que fazer coisas e tudo. Então, uma certa leva prefere trabalhar sozinho para ele ter coisas sozinho para falar, não sei. É um pouco dessa mentalidade, sabe? Na questão geral, assim, né? Entre a gente, Deus tem feito coisas tremendas aqui na Igreja de Portugal mesmo. Desde quando eu cheguei aqui até agora, muita coisa mudou, né? Assim, Deus ele tem trabalhado aí na vida dos irmãos, assim. A gente está vivendo um tempo novo, né? Agora, um tempo de mudanças aí que o Senhor quis trazer e que tem sido bênção, né? Para a vida da igreja e tem sido bênção essas coisas novas que Deus tem feito aí. Então, a igreja tá vivendo um processo novo, diferente, e está sendo bom, no meu modo de ver, né? Então está sendo bênção, cara, assim, né? Tem sido tremendo aí.
tem muita coisa para crescer, para avançar ainda, né? Eu não sei, assim, às vezes, não só do pessoal mais próximo da gente, mas às vezes nem todo mundo que vem para a Europa, né? Veio porque tinha uma palavra de Deus, veio porque estava mudando, né? Porque queria uma vida melhor e tal, 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 né? Tem, tem uma leva de gente assim, né? Também, né? E, e aí, enfim, fica uma coisa assim meio incerta. Mas Deus tem feito coisas na vida da igreja e tem sido bênção, sim, graças a Deus. Entendeu? Hoje a igreja aí, ela é mais estrangeiros ou português, ou como que tá? A igreja do nosso contexto aí. Então, a gente tem grupos aí espalhados aí, né? Tem no norte, tem aqui em Lisboa, tem em Almada. Cara, a grande maioria é brasileiro, com uma minoria de portugueses, bem pouca mesmo. A maioria é brasileira, um número muito maior, assim. Aqui em Lisboa mesmo, só tem uma irmã, né, que é a Ação, que acho que ela já até foi no Brasil aí um tempo atrás, que ela é portuguesa, né? Fora disso, não me recordo de mais ninguém. No norte lá, Deus acrescentou irmãos portugueses lá também. Então, o pessoal tem o João do Algarve, né, que é português também. E aí o resto é brasileiro. O resto é brasileiro, entendeu? E a gente tem com essa questão do café, vai muita gente que fala inglês, né? Lá na loja. E a gente foi ganhando umas pessoas para Jesus que não falam português, né? Então eu tenho um encontro também toda terça-feira pelo Zoom, que é só em inglês. Porque, enfim, tinha que ter uma reunião só em inglês, né? Porque não dava para ser junto com a de português, entendeu? Aí tá, a coisa tá desse jeito. Uma coisa interessante também foi o que Deus fez na vida da Liliana, da minha esposa, né? Porque, assim, nesse processo todo do café, a Liliana foi muito uma comigo e ela entrou, né, junto comigo naquilo que Deus estava falando para mim, para nós. E aí, quando a gente viveu no Brasil e tal, quando eu mudei para cá, eu tinha falado com ela que era para ela orar e fazer e focar naquilo que Deus estava falando com ela para ela fazer, né? Também, porque ela tem os talentos dela, né? Ela tem a forma dela também, e eu não queria, enfim, que ela não exercesse os talentos dela no Senhor também, tudo. E aí foi onde ela me disse que ela queria fazer um mestrado aqui, né? Fazer um mestrado, e aí a gente batalhou, os irmãos cooperaram, ela entrou nesse mestrado que era de estuda sobre a vida do imigrante refugiado, né? Esse era o mestrado que ela estava fazendo. E aí, lá no mestrado, Deus foi abrindo portas para a Liliana. Ela é muito competente também, né? E muito inteligente, mas Deus, assim, foi a mão de Deus mesmo, abrindo portas para ela. Aí, o que ocorreu? Quando ela estava no mestrado e passou um ano depois do mestrado, um ano e pouco depois, ela estava na fase de fazer o TCC, né? Veio essa questão dos afegãos, né? Que a gente os afegãos daquela época, irmãos, eles, antes de tudo cair na mídia, né? Eu já estava conversando com o pessoal lá. Eles já estavam me falando como é que estavam as coisas e tal. E na época eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer para ajudar esse povo? Porque eu não queria fazer uma movimentação, assim, né? Porque também não adiantava só tirar o pessoal de lá, né? Vai fazer o que depois? Como que fica isso? E aí acabou que a gente entrou. E aí os irmãos começaram a procurar a gente para saber como é que podia ajudar.
E aí a gente tirou uma leva de gente lá de Cabu, e o Sandro entrou também. Foram noites aí sem dormir, fazendo um monte de coisa. Mas nesse processo aqui também veio refugiados afegãos para Portugal também, né? E aí aconteceu duas coisas incríveis, assim, né? Veio uma família, que não foi a gente que trouxe, que eles foram alunos da escola que a gente tinha lá em Cabu quando eles eram crianças, entendeu? E eles vieram, a Cruz Vermelha trouxe eles para cá, 3 irmãos. E eles ficaram numa espécie de um hospital meio que desativado da Cruz Vermelha, que era duas ruas acima da minha casa. Foi impressionante. 2 ruas acima da minha casa que eles ficaram. E não tinha nada combinado, assim, nada, nada, nada. Foi realmente Deus movendo isso, né? E aí tudo bem. E antes desse acontecimento, que foi incrível, né? Quando começou essa movimentação de vir afegão para cá, um grupo descobriu a Liliana por causa do mestrado dela, e aí eles chamaram a Liliana para poder ajudar eles, né, nesse processo aí com os afegãos. Porque ela fala o idioma, descobriu que tinha alguém aqui que falava Dari, né? E aí ela começou a caminhar com esse pessoal que chama JRS, né, que significa Serviço de Refugiados Jesuíta, né? Eles são jesuítas. Olha que tremendo que aconteceu. E aí ela começou a estagiar lá, e aí com pouco tempo eles foram dando coisas para a Liliana fazer, até que eles, estou resumindo a história, né? Convidaram a Liliana para trabalhar com eles, entendeu? Ela recebeu um convite deles para trabalhar para eles, e ela tem um cargo técnico para dar conselhos sobre as questões de organização de vida e conselhos espirituais para os afegãos. Olha que loucura. Então, ela está trabalhando com esse pessoal, já tem mais de um ano. Primeiro era estágio, né, que ela trabalha no mês tem pouco tempo. E ela cuida enfim, de 300 afegãos assim que mudaram para cá, né? Então foi muito tremendo isso, né? Porque, poxa, Deus trouxe os afegãos para Portugal, né? E a gente não esperava essas coisas assim, né, acontecer, né? Até lá na cafeteria, de vez em quando aparece um afegão, vocês acreditam? Já teve gente que do nada chegou lá na loja lá, e aí fala no telefone, fala em Dari, né? Aí eu vou e converso em Dari, o cara fica até gelado, branco, até desmaia. Você fala, como assim você sabe Dari, né? De vez em quando aparece alguém lá na loja. Então foi incrível isso, né? Foram coisas que a gente não sabia que iria acontecer em Portugal, né? Se a gente veio mesmo por obediência, sem nenhuma expectativa de nada. E Deus fez essas coisas assim que foi incrível, né? Esses meninos que vieram para 2 ruas acima da nossa casa, depois a Liliana trabalhando com esse pessoal. Teve um iraniano que se aproximou da gente por causa do mestrado da Liliana, né? A gente batizou esse iraniano. Ele é um cara joia, tá meio complicado na mente dele lá, mas ele é um cara joia. Já teve até reunião geral nossa que afegão foi, e foi até tremendo no dia, porque no meio da reunião essa menina ficou endemoniada, rapaz. Foi um negócio forte lá no dia na reunião da igreja, assim, sabe? Foi bem tremendo mesmo. Então Deus tem feito essas loucuras aí, né? Que a gente não esperava que elas fossem acontecer. E a Liliana está trabalhando com esse pessoal. Teve um dia, eles gostam muito da Liliana, né? Muito mesmo. Os portugueses que trabalham com ela. E
Eu fui lá uma ou duas vezes, conheci o pessoal, e teve um dia, uns meses atrás, não lembro o mês que foi, não, que eles quiseram fazer um happy hour aqui em casa. Gente, tinha assim, umas 20 pessoas aqui em casa. Só português. Só português. E aí o pessoal ficou louco, porque isso não acontece, português não vai na casa de ninguém. E ficaram até tarde, né? Até tarde da noite aqui em casa, assim. Então é legal tudo isso aí que a gente vê Deus, ele movimentando, quebrando esses paradigmas que são estabelecidos, né? Então, assim, em poucas palavras, essa tem sido um pouco da nossa vida, né? Aqui em Portugal, minha da Liliana e dos meninos. E Deus tem feito aí muitas coisas em meio ao café, aos afegãos aí, essas pessoas que a gente tem contato, né? Diários e, enfim, tem sido bênção mesmo, assim, sabe? Então, em poucas palavras, queridos, é um pouco disso, né? Eu não tenho. Sempre o pessoal me pergunta, e aí, quais são os próximos passos? Eu não sei. Quem sabe é Deus, né? E, na verdade, eu não fico preocupado com isso, assim, porque a hora que Deus quiser que a gente avance para alguma, né? A Turquia, por exemplo, né, que, na verdade, eu entrei no café por causa de uma palavra sobre a Turquia, né? E, e pronto, e aí o Rodrigo tá lá e também contato direto também. Ano que vem, em julho, eu pretendo ir levar a família toda lá para ficar uns 15 dias lá também. Eu vivi algo muito interessante na época da pandemia. O que acontece, né? Quando a gente mudou para cá, passou pouco tempo, o euro aumentou muito, né? O euro aumentou muito e a coisa apertou demais, assim, né? Mas eu já passei por isso outras vezes, né? Apertos, e não é porque os irmãos falham, não, é porque as coisas acontecem mesmo. Graças a Deus, os irmãos têm sido bênçãos. Mas, enfim, a coisa apertou bastante. E foi uma época que às vezes você entra numa situação, né, e você acaba ficando feliz, estável, e nem sempre aquilo é para durar muito tempo. E eu comecei a orar a Deus, né? Falei assim, será que realmente é o café mesmo? Será que eu perdi assim, o foco? Será que eu estou mesmo mais assim apaixonado pelo café do que de fato aquilo que Deus falou comigo? Será que é hora de ir embora? Será que comecei a orar, né? Diariamente assim, ali trabalhando, torrando, sem murmuração, né? Sem desânimo, né? Mas assim orando, buscando o Senhor. E eu fiquei várias vezes assim orando e chorando, vivendo um dia de cada vez, né? Porque realmente o euro parou, assim, foi incrível aquilo. E para nós aqui foi difícil, né? E aí eu fiquei orando, assim, só eu e o Senhor, a Liliana também, buscando a Deus. Eu não queria abandonar nada porque estava difícil e também não ficar por ser teimoso, né? No café, né, assim, específico. E aí, rapaz, passaram-se, sei lá, alguns meses depois que eu estava orando sobre essas coisas, e tem uma irmã que mora no Japão, que ela ouviu falar de mim por alguém. E o que acontece? Essa irmã, ela, ela veio para Portugal, entrou em contato comigo e falou, olha, eu quero conversar com você e tal, eu estou indo para Portugal por dois motivos, e um deles é vocês, eu quero estar junto para a gente orar. Ela é uma irmã de muita oração, né? E aí, beleza, mas ela não me conhecia, irmão, não sabia nada da minha, assim, do que está passando na minha mente, e nem da minha vida, porque eu não conhecia ela. Ela ouviu falar alguma coisa, mas eu não conhecia ela. E aí eu sei que a gente reuniu um dia de madrugada lá para orar, ela estava ficando num flat,
fui dormir, a gente foi dormir nesse flat com ela. Nessa época, a Liliana nem estava grávida ainda, tem mais de 1 ano e pouco atrás isso daí. E aí nós começamos a orar. Irmãos, eu não sei como é que vocês entendem isso, que aquelas irmãs do corpo que Deus manda de vez em quando, assim, do fogo, né, para trazer uma palavra que já e corta o negócio todo. Não sei se vocês já tiveram experiência com essas coisas assim, mas eu já tive em momentos. Não fico buscando profecia nem profetada, né? Deus manda assim essas coisas. Mas essa irmã, ela orou para mim, rapaz, e ela falou tudo que eu estava falando com Deus, mas assim, tudo mesmo. Ela falou tudo, e ela falava assim, não, ó, Deus está falando, é o café sim, você tem que prosseguir no café, Deus vai te usar muito no café e tal. Foi falando coisas que só eu e Deus ali, né, conversava e eu chorava. Ela falou assim, não, Deus está me mostrando você de joelho, orando, chorando, assim, coisas, detalhes. E aí ela orou por nós, assim, foi um tempo tremendo mesmo que a gente teve lá, eu e a Liliana. E aí no meio disso tem um fator que foi interessante, porque eu nunca pensei em morar na Europa, nunca. Tiago, assim, eu sério mesmo, quem me conhece sabe. Jamais, assim, não tem nada a ver com a Europa. Mas hoje a gente entende, né, assim, eu acho que existe uma movimentação muito grande, assim, eu não consigo ter resposta, mas tem muita gente mudando para a Europa, né, e pessoas que Deus tem dado palavras para eles, não só essa galera que vem para morar e que está pensando em ter uma vida melhor. Gente que está vindo para cooperar no país, para servir o país, e não para ser servido pelo país, entendeu? Eu tenho sempre ouvido de alguns irmãos assim que têm mudado para cá, né? Então, Deus quer fazer algo, né, nesse sentido com a igreja aqui, né? A igreja em Portugal e na Europa, né? A gente vê assim, num quadro na Europa, não só Portugal. Mas essa irmã, ela orou por nós e assim, depois que ela veio, que ela orou e que Deus usou ela, a coisa deu uma avançada, assim, sabe? Assim. E o que acontece? Eu, antes dela vir, alguns meses antes, eu não sei quantos meses antes isso tem, muitos meses antes dela vir, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, mas eu tive um sonho assim, que eu ia para o aeroporto, eu, a Liliana e os meninos, pegava o passaporte e mudava para Amsterdã. Eu falei, gente, que sonho nada a ver, né? Que Amsterdã, o que eu vou fazer em Amsterdã? Nem levei esse sonho a sério, comentei com a Liliana, mas não falei nada com ninguém sabe de nada, nem no Brasil também, pessoal. Isso tem uns 2 anos esse sonho, irmãos. Aí o que acontece? Essa irmã, quando veio, ela orou e Deus falou com ela, café, não sei o que, Deus vai te usar aqui, isso, falando um monte de coisa. Aí ela falou assim, ela não sabia de nada, hein? Ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu vejo alguma coisa começando em Amsterdã. Falou desse jeito, assim. Aí eu olhei para a Liliana e falei, meu Deus, que coisa, né? E aí ela falou isso, assim, eu falei, cara, amém, né? Ninguém, até esse momento, ninguém sabia de nada, só eu mesmo e a Liliana, e algumas poucas pessoas sabem disso, assim. Então, eu não sei como é que vai ser, né? Eu realmente não sei. Eu tenho essa questão da Turquia, tem esse negócio de Amsterdã, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar em Portugal também. Não estou preocupado em ficar ou pouco tempo ou muito tempo, não tem essa preocupação. A gente quer obedecer o Senhor, né? Então a gente está aí em meio a essas situações, vivendo essas coisas, a Liliana, né, com esse trabalho que ela está, e Deus tem usado tudo isso aí para esse tempo de agora, né? E a gente está focado nesse tempo, e não sei como que vai ser as coisas aí
mais para frente, né? A gente vê que, enfim, né, Portugal, eu vejo assim, né, eu acho que todo mundo, todo lugar, as pessoas precisam do Senhor, né? Mas aqui é uma acho que o mundo está caminhando para essa questão de depressão cada vez mais forte, né? Aqui também é muito forte isso, questões de bruxaria também, que tem muito forte. Eu tenho visto, o Genias perguntou de igreja, tem muitos jovens aqui se convertendo sem ninguém falar de Jesus para eles. Deus se revelando para os caras. Gente que é ateu, gente que estava envolvida em ocultismo. Eu conheci essa galera, tive com eles. Converteram sozinho, ninguém falou nada para eles. O cara estava preso numa cadeia lá de ocultismo e Deus apareceu para o cara, né? E ele converteu. São todos jovens, né? Eles também vão para a rua fazer evangelismo e tal. Tem esse remanescente muito forte aí que Deus tem usado aqui. Eles vão muito no café também, né? Essa galera vai muito estar lá no café com a gente também. Então, queridos, assim, sendo bem transparente e verdadeiro, essas são a nossa realidade de vida aqui, né? Minha, da Liliana, das crianças e, e de alguns outros irmãos aí, né? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Tiago, Ah, você tem contato com aqueles irmãos lá da escola de Cabul? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, não sei se você lembra, aqui no Brasil, nós oramos por umas criancinhas, que hoje deve estar com, isso foi em 2000 bastante tempo atrás, né? E hoje deve estar aí, rapaz, já. E eu vi o é, vídeo que você mandou, né? Fiquei assim, você viu? emocionado, né? Aqueles rapazes lá, nós oramos, né? Por aqueles alunos da escola, na época da Gislene ainda, mandava as cartinhas para a gente. Eu quero até ver os nomes que eu tenho guardado, né? A cartinha, o nome. Mas você tem contato com eles? Cara, eu tenho contato com alguns de gente que está lá ainda e da galera que está aí no Brasil, né? O pessoal que está aí no Brasil sempre manda mensagem para mim, ou para Liliana, né? Alguns tá com gente do nosso meio, né? Outros estão em outros lugares aí. Aí são os contatos que eu tenho, mas assim, mais do que isso eu não tenho, não, entendeu? Porque a coisa lá ficou muito complicada, né? Lá em Cabul. Mas eu tenho com esses aí, que foram pessoas que eu caminhei mais próximo também lá, né? Tem um grande amigo meu que mora, que a gente trabalhava junto, né? Que é o Barradu, que na verdade ele é do Tajiquistão. E ele está cuidando, ele que cuida da igreja em Cabul. É um cara muito sério, né? E eu estou em contato direto com ele também. Lá a gente conversa e tal, fala um monte de coisas assim, entendeu? Mas esses meninos aí, eu não sei se são os que você orou, mas se for, melhor ainda, né? Glória a Deus. A Rosinha falou que queria falar aí, ó. Levantou a mão aí, Rosinha. Ah, desculpa aí eu estar sem câmera, mas o meu notebook ele está dando um problema, vou ter que dar uma olhada. Mas você falou assim, essas várias coisas, né? E eu vejo que é crescimento para vocês, Tiago, sabe? Quando você falou assim no início, eu não era meus planos, mas eu quero te dizer que Deus tem os planos dele. A gente faz os Isso nossos, aí. mas o Senhor é muito melhor, né? E a gente, assim, nunca é tarde demais. Deus tem me falado muito isso, né? Nunca é tarde demais para a gente crescer, para a gente continuar crescendo, como está lá em Romanos 12:2, né? Tudo aquilo que é bom, agradável, perfeito, ele continua fazendo na nossa vida, né? E algo que Deus veio assim muito forte para falar contigo é que, como está lá em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que todo comportamento ele é motivado por uma crença,
toda ação é estimulada por uma atitude, como está escrito aqui, guardando o nosso coração e dependendo do Senhor todo o tempo, né? E eu vejo, como você falou, Deus tem levado muita gente, brasileiros, né, e latino-americanos, na verdade, que eu tenho conversado com alguns amigos meus que são bolivianos, paraguaios, né, e têm ido para o mundo, né, para vários lugares, principalmente Europa, porque Deus tem falado com eles muito forte, relacionamento, que é o que vocês estão tendo aí, né? Tendo um tempo de um cristianismo, na verdade, daquilo que a gente sabe fazer, né? Nós já aprendemos, nós já temos ouvido há tantos anos isso, relacionar, e isso é um estilo de vida, porque a gente não está pensando na gente, mas está pensando no outro, né? E com isso a gente cresce, com isso a gente amadurece, com isso a gente vê que a gente está pensando ou começando a pensar do jeito que Deus quer, né? Amém. E eu vejo que Deus tem feito coisas assim tremendas, e pelo seu Amém. testemunho só vem me confirmar, né? Que realmente essa é a vontade de Deus, né? Glória a Deus. De realmente estabelecer em lugares. Deus tem me falado muito, sempre fez isso comigo na questão da minha profissão. Eu louvo a Deus pela sua esposa, porque é Deus mostrando, né? Abrindo as portas e mostrando, e quer dizer, tudo aquilo que vocês já viveram anteriormente, Deus agora está botando numa outra prática. Então, as estratégias de Deus são assim, a gente fica assim, uau, o senhor fez isso, uau, o senhor está fazendo isso, uau, o senhor está abrindo aqui. Então, eu louvo a Deus, e assim eu sei que a gente vai crescer como reino de Deus, né? Como governo nessa terra, com a igreja, realmente, assim, fazendo aquilo que precisa, deixando Deus transformar, né? Por meio da nossa mudança de mente, nas estratégias que o Senhor tem, né? Em nome de Jesus. Louva a Deus, viu? Glória a Deus. Amém, amém. O que você falou, eu creio muito, assim, né? Esse processo todo, né? Assim, tem 10... Eu sou cristão desde quando eu nasci, né? Eu até brinco que eu sou tão crente que eu nasci no hospital evangélico, né? Eu não chorei, eu orei em línguas, entendeu? Idem. Mas, assim, eu decidi, quando eu comecei a estudar a Bíblia sozinho, né? E vendo as coisas do reino de Deus, eu decidi, depois de estar inserido num formato, né? Mudar a minha forma de pensar e de viver em relação ao Evangelho, né? E foi uma mudança de mente forte, difícil para a gente, né? E eu vejo como que Deus usou essas coisas todas, né? Para também trabalhar na minha vida, né? Porque o objetivo de Deus não são as coisas, são as pessoas, né? São as pessoas, assim. Então, por exemplo, né? Eu sempre fui um cara do comércio, desde pequeno. Sempre fui. Sempre trabalhei. Mas eu sempre fui muito envolvido com as coisas da igreja, desde pequeno também. Então, quando eu arrumei meu primeiro emprego, né? Quando eu tinha aí 16 anos, 17 anos, eu pedi a Deus que fosse um emprego que não fosse me atrapalhar com as coisas da igreja, porque eu já tinha muito compromisso, né? Em várias coisas, né? E Deus me deu um trabalho que não me atrapalhava, né? Então depois eu fui para o seminário, né? Assim, a minha igreja lá no Brasil na época, muito tempo atrás, resolveu me abençoar e ir para o seminário. Então aquele desejo simples no coração, né? De servir, de obedecer, ele vai entrando dentro de uma sistemática, né? E aí você vai fazendo outras coisas, que é Deus conduzindo também, né? Porque a Bíblia fala para você não esquecer dos pequenos começos. Mas aí depois Deus, ele quer que a gente seja simples, né? Dependa dele, não tenha estratégias, mas tenha um ouvido obediente, né? E foi isso, assim, né? O café, ele representa isso, assim, né? Essa mudança em vários aspectos, porque às vezes a gente separa a nossa vida, né? Uma hora você
está trabalhando, outra hora você é pai, outra hora você é discípulo, né? E, na verdade, isso não é bíblico, né? A gente tem uma vida só. E ela tem que ser para o Senhor o tempo inteiro, né? A Bíblia Amém. fala para a gente viver uma vida piedosa, né? E isso não é de ação social, mas é uma vida que manifesta Deus, adora a Deus, né? É uma vida de adorador, assim, né? Então, tudo que você faz precisa levantar Jesus Cristo, né? Não importa o meio que você esteja, sabe? E essa palavra é simples, ela é objetiva, né? Assim, e é isso, assim. A gente precisa depender do Senhor, buscar não dar trabalho demais, né? E ter um coração quebrantado, que quer obedecer, que quer se arrepender, que também quer mudar quando precisa mudar, porque a gente acostuma com as coisas, né? Tem dificuldade de mudança, né? E pô, Deus falou com Abraão para sacrificar Isaac e tantas outras coisas que não fazem sentido, mas o Senhor é o Senhor, né? Fala, Sérgio. Tiago, boa noite, tudo bom, né? Boa noite, meu querido. Você é Tiago, sua esposa chama Liliana, Isso, Liliana. e seu filho chama Arthur Souza? É o Arthur Souza, Gael Souza e Sofia Souza. É porque eu estou tentando abrir aqui, eu abri no computador, no Google aqui também, Jeremias até acho que viu aí. Eu estou tentando compartilhar uma tela com você, mas eu vou mostrar para você se você conhece isso aqui. O que é? Não consigo Você ver, está não. vendo? Família, eu vi Ah, o negócio de família. Ah, eu tô vendo a foto aí das antigas, rapaz. é Tinha até você? cabelo nessa época. É você? É eu, ué. Ele tinha Sua esposa que cabelo. eu tenho? Eu acho que o que o Jeremias perguntou, isso aqui eu recebi em 2015. Eu sei que eu recebo as cartas da Geórgia desde muitos anos e eu acabo guardando no meu e-mail. Aí eu futuquei no meu e-mail de pressa aqui, estou vendo aqui, junho de 2015, nova escola em Cabu. E tem várias criancinhas do lado aqui. Será que são essas criancinhas aqui? Eu não consigo ver assim, não. É, tá Essas aí muito não ruim. são, não. Essas aí são outras. Ah, É, tá. essas aí são Então outras. tá. Você deixa para compartilhar a tela aqui, eu estou tentando compartilhar, mas ou te encaminhar, mas não dá, eu não consigo Não, ver. eu lembro Fazer. dessa foto aí. Não é essas crianças que a gente encontrou aqui, não. São outras. Ah, tá. Só Aqui uma dentro. pergunta, então. Fala. Você está reunindo aí, você mora longe do Anderson? Moro. O Anderson, ele mora na margem sul e eu moro aqui em Lisboa. Tem uma ponte aqui, né? E aí É bem longe? Não, não é bem longe. É coisa de carro. Aí você atravessou a ponte aí, 15 minutos aí. Ah, tá. Porque a ideia que a gente tem, assim, pelo menos eu tenho aqui do Brasil, é de pensar assim, o Anderson está lá em Portugal, ele é o pastor lá e comanda, tipo assim. Então, todos os irmãos que eu vejo falando de Portugal, eu penso que todos os irmãos de Portugal estão se reunindo com ele. Mas não é assim, né? Não, é super assim, porque a gente é igreja, né? Então, a gente tem um grupo hoje aqui. O que acontece? O Anderson antes ele estava sozinho aqui, né? Assim, no sentido de mais irmãos, assim, né? E aí Uhum, hoje tem eu, tem o Evaldo, tem o Carlos. Então a gente tem um grupo aí que a gente tem reunido uma sempre toda quinta-feira aí, que a gente é 2 quinta-feiras no mês, na verdade, que a gente tem conversado, orado, buscado o Senhor aí para entender, né, o que Deus tem para nós enquanto uhum, igreja, né, aqui em Portugal, entendeu? Mas sim. estamos junto com o Anderson, somos um aí, pô, com certeza. Amém. O principal, então, o seu negócio aí é a cafeteria. O café e o café verde, as duas coisas. Vende pastel aí? Vende, não a gente, mas vende. Aqui Ah, tem de tá. tudo, cara. Pastel, caldo de cana, coxinha, torresmo. Mas Isso é de tudo. brasileiro mesmo, assim, ou você incorporou Portugal, as raízes de lá? Um café Não, é brasileiro? brasileiro, brasileiro. Tem muito Ah, brasileiro aqui, cara. Muito mesmo, aham. misericórdia.
Amém. Eu ouvi você falando. Eu só queria saber em relação a esse café também. Então tá bom, meu querido. Deus te abençoe aí. Continue sendo usado aí pelo Senhor, né? E na cafeteria e tudo mais. Que o Senhor possa estar te guiando aí nos projetos, ou Turquia, ou Amsterdã, mas talvez Deus quer algo com você primeiro aí, não sei, terminar alguma coisa, não sei Exatamente. também. Mas o Senhor possa estar te abençoando aí ricamente e usando você com ousadia, com intrepidez, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado você. Hoje Valeu. tem um grupo que nessa reunião em inglês, o Vince me colocou em contato com um casal que mora em Amsterdã, né? E eles têm participado com a gente nessa reunião em inglês. Ele é holandês, né? Mas eu nunca Sim. falei para ele desse negócio de Amsterdã e nem vou falar. Eu acho que o Senhor tem que. Mas eu achei Tá. interessante. E aí, esses dias eu descobri que ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Vocês acreditam nisso? 14/11. Eu falei, que isso? Inacreditável. 14/11 a minha irmã fez também. Pois é. Parabéns Novembro só para tem você. gente boa fazendo aniversário. Eu sou 2 de outubro. Ah, é? Pois é, o meu filho do meio ele é de outubro, 26 de outubro. Mas eu Ok. acho Feliz muito aniversário tremendo para esse você. tempo, amém, com os irmãos, porque a gente precisa disso, né? Estar junto com os irmãos. É lógico que a gente tem irmãos aqui, mas o pessoal do Brasil está sabendo. Acho que o Edson quer falar aí, Edson. Amém, então. Obrigado. Amém, Sérgio. Obrigado você, querido. Uma pergunta, a prática da igreja aí, os irmãos aí, como é que tem sido aí a vida normal da igreja diária? Então, Edson, a O gente tem português só fala aqui, assim. como a gente tem irmãos assim em Lisboa, Almada, e tem outros, tem no Algarve, tem no Norte e tal. A gente tem uma reunião pelo Zoom toda quarta-feira, que está todo mundo, onde a gente estuda um livro da Bíblia, versículo por versículo, entendeu? Tem sido bem incrível. E aí tem os grupos caseiros assim durante o sábado, que 2 sábados é grupo caseiro, né? E 2 sábados a gente faz reunião geral, numa pousada aqui, que já tem muitos anos que o Anderson tem contato com o pessoal da pousada, e aí reúne a galera toda, sabe? Então tem sido assim, e os encontros do pessoal, né? Um vai comer na casa do outro e por aí vai e tal, sabe? Mas, de certa forma, tem sido assim. Como a gente começou a fazer reunião pelo Zoom, na época do Covid, e aí tem gente que mora longe e tal. Por exemplo, tem uma menina que mora em Gibraltar, né? Que também está junto com a gente. E aí ela também entra na reunião de quarta-feira. Então a gente acabou deixando o Zoom e fazendo uma reunião geralzona pelo Zoom aí. E aí de quarta-feira. E sábado, por exemplo, 2 sábados do mês tem o grupo caseiro lá em Almada. E lá na cafeteria a gente também faz. E 2 sábados no mês é geralzão, a galera toda reunida aí presencial, entendeu? Tá sendo assim. O Jonathan, que você conhece, é um grande companheiro meu aqui, viu, Edson? Quem é o Jonatas? O Jonathan É, tá. eu cuidei dele desde Pois, pequenininho. pois é, ele sempre fala muito de você. O Ele e Jonathan Fernando. tá. Esse grupo de inglês, por exemplo, o Jonathan tá firmão comigo, ele é um companheiraço, né? Legal, ele é. Ele é É um um discípulo companheiraço. fiel. Muito É, jóia. é isso mesmo. Fala, Nilson. Rapaz, eu estava aqui olhando, ouvindo vocês, estava aperta essa mãozinha, eu não aperto ou não aperto. Aí estava na dúvida e alguém falou aí, fala, Nilson. Eu estou olhando você falar aí, Tiago. Eu estou vendo em você, eu não sei o que Deus tem daqui para frente, mas eu estou vendo em você como se tivesse
trilhando o trigo. Antes de Gideão, quando Gideão foi chamado para a grande vitória de Israel, para tirar Israel daquele sufoco, ele estava exatamente levando uma vida temente a Deus e trilhando o trigo. Essa é a função dele, dia após dia. E eu te vejo aí nesse período de torrar café, de separar café, como se tivesse nesse período, numa preparação para algo extraordinário, entendeu? É assim que você estava falando aí, eu estava aqui pensando, olhando para você. Não vi Gideão. Não sei nem como é que ele era, mas do jeito que você falava aí, eu estou aqui, eu olhava para você falando aí e vinha Gideão trilhando o trigo, trilhando o trigo. E eu comecei a assimilar isso com o café que você está torrando aí, com essa história do café. Está virando até Ministério do Café. E, e, e eu creio que o Deus tem coisa para fazer usando como canal isso daí, entendeu? Amém. Glória a Deus. Eu recebo aí a palavra. É isso mesmo, assim. Já teve cliente nosso que falou, lá é um negócio assim, meio café, meio igreja, eles são meio misturados. A gente nunca fala nada para ninguém, o pessoal que fica associando uma coisa na outra, sabe? Que é bem legal, né? Você não precisa falar nada, as pessoas perceberem, né? Glória a Deus por isso. E você aprendeu tomando chá lá no Afeganistão. Foi, tomando chá, que nem gostava também de chá. Chá era terrível no começo. Hoje eu amo chá, né? Mas no começo tudo que a gente faz é porque a gente gosta, né? Mais por obediência mesmo, Senhor. Irmãos, eu não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa, mas eu não sei como é que está o tempo aí também, Jeremias. Eu queria deixar aí um texto aí no coração dos irmãos também. Ninguém quer perguntar mais nada, não, né? Essa conversa aqui é melhor do que e-mail, irmão. Isso aqui é para perguntar, falar, tirar dúvida, né? E-mail, ninguém, às vezes nem todo mundo vê, nem todo mundo olha. Glória a Deus. Não, então amém. Se ninguém tem mais nada para falar, eu quero compartilhar algo aqui que Deus. Não vou demorar, não. Que Deus, assim, tem, mediante tudo que a gente tem vivido, até como igreja aqui também, né? As coisas que Deus tem feito, a nossa trajetória também, assim, né? Mas tem um texto lá em João, capítulo 9, que eu não vou ler o texto, porque senão eu vou demorar muito. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos. João, capítulo 9, que é a história de um cego de nascimento, né? Que Jesus vai até aquele lugar e ele ele vai ter com esse cego, né? E manda ele se lavar lá no tanque de Siloé, que Siloé significa enviado, né? E ele foi lá, né? Lavou, e aí ele voltou vendo. Então era um cara que desde nascença ele era cego, e naquela época, o que acontece, né? Quando a criança nascia com alguma anomalia nesse sentido, né? Eles acreditam que foi por causa do pecado dos pais, né? Porque o pecado alcançaria até a quarta geração, né? Então, um dos discípulos já faz essa pergunta, não, ele é cego por causa do pecado dos pais e tal, né? E aí Jesus falou que não, que para que se manifestasse, né, a glória de Deus na vida desse homem, né? Então ele vivia nesse lugar, todo mundo sabia que ele era cego, né? Todo mundo via ele ali cego. Até que Jesus chega até ele e cura ele, né? E essa cura trouxe
um alvoroço muito grande, né? Porque, de repente, as pessoas, né, viram que ele estava vendo e começaram a fazer muitas perguntas para ele, né? Até que chegou ali aos, digamos assim, né, aos líderes lá, né, aos fariseus aí, e aí foram questionar os pais dele, e depois foram questionar ele, né? Aqui, em João capítulo 9, né, a gente não, o texto não fala quanto tempo Jesus gastou com esse homem, né? Jesus esteve com ele, mandou ele levantar e se lavar. Ele foi, voltou e já voltou curado da cegueira. E quando as pessoas começam a questionar ele sobre como assim você está vendo, como assim você voltou a enxergar, você é cego, né? Até aquele momento ninguém tinha visto um milagre desse jeito, né? Também. Então foi algo muito impactante. Não tinha nos estudos, né? Enfim, os judeus não tinham resposta para aquilo. O que eles tinham de resposta era a lei, era a tradição, e não se encaixava com o que estava acontecendo ali, né? Então, eles começaram a questionar até propriamente chegou até esse homem para questioná-lo, né? E ele começa a falar que, olha, eu era cego, eu voltei a ver, e assim, Jesus que me curou, né? Acho que esse pedacinho é até bom a gente ler. Vou passar o versículo aqui. É João 9:1? 9, não, vamos ler lá embaixo, 9:24. João 9:24. Fala assim: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então, esse cara, ele começa a pregar o evangelho para essa galera. Fala, olha só, eu já falei para vocês. Vocês estão perguntando de novo, vocês também querem ser discípulo de Jesus? Né? Olha o que ele fala, né? Aí eles falam assim, então injuriaram-se e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se viu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Então, esse cego, ele começa a falar de Jesus, né? A falar do Messias. Eles dizendo, olha só, a gente é discípulo de Moisés, agora esse aí que você está seguindo, a gente não sabe quem é, vocês não sabem quem é, mas ele abriu os meus olhos, né? Ele abriu os meus olhos. Aí, no 34, eles falam assim, responderam e eles disseram, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós, e eles expulsaram esse homem, né? Dessa região do Tanque de Siloé, porque eles não tinham resposta, né? Para essa situação.
E esse homem começa a falar, depois se os irmãos quiserem ler o texto todo, que ele é muito interessante, ele começa a falar assim, e você, aqui não está explicado quanto tempo Deus gastou com ele, né? Para que ele tivesse toda essa didática de falar de Deus, né? De discípulo, né? Tudo bem que havia uma fama de Jesus, mas assim, ele era cego, ele estava sempre ali, né? E ele começa a discutir, digamos assim, com gente que era, né, mestre da lei, ele está ali, e ele está falando de Deus, assim, né? Até que eles expulsam ele de onde eles estavam lá no tanque de Siloé. Aí no 35 fala assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhes disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio no Senhor, e o adorou. Então, ele creu no Senhor, né? O que acontece, irmãos? Existe algo muito tremendo nessa passagem aqui, porque Jesus ele fala em Lucas, capítulo 4, no versículo 18. Deixa eu abrir aqui rapidinho, sem demoras. Lucas 4, 18. Abri o texto aqui. Estou abrindo aqui só um minutinho. Tá quase. Abri aqui. No versículo Lucas 4, 18, Jesus ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, né? E então Jesus, ele veio para dar vista aos cegos. Então você tem esse homem que era um cego de nascença, que ele não via igual as outras pessoas. Até esses homens que foram questionar ele, que conheciam a lei de Moisés, que falavam que eram discípulos de Moisés, né? Eram pessoas que viam, tinham a sua visão, conseguiam ver as coisas. Esse homem cego não via nada. Mas o que aconteceu com ele, né? Ele não foi curado só da cegueira física. Ele viu Jesus, ele viu o reino. Por que eu sei disso? Por a forma como ele se posicionou em seguida, né? Como ele respondeu, o que ele usou de informação. Então, assim, Jesus não só curou ele de uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual, né? Que aqueles homens também tinham. E ele viu Jesus, ele creu em Jesus, ele adorou a Jesus, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, né? A necessidade que nós temos de fato ver Jesus, né? E se você de fato vê Jesus, a sua vida tem que ser transformada. Tem que ser transformada. Porque é apenas um encontro como esse que tudo se transforma, né? E aí você vai ver aqui embaixo, no versículo 39 adiante, de João 9, ele fala assim, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Olha que tremendo que ele coloca, né? Ou seja,
a fim de que os que não veem vejam. Aquele homem não via, mas ele viu, porque Jesus tocou nele, Jesus curou ele, né? E os que veem sejam cegos, ou seja, esses que queriam achar uma razão, que tinham conhecimento da lei, né? Que guardava a Torá, mas tudo dentro de princípios humanos e não segundo a lei do Espírito, eles não conseguiram ver, né? Ver Jesus. E esse cara viu, ele começou a falar assim, olha, vocês querem ser discípulo também? Olha, vocês estão falando que, né, não sabe quem ele é, mas esse que vocês não sabem quem é o que me curou, eu não via, e agora eu estou vendo. Aí um dos fariseus vem e faz uma pergunta, né? E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, versículo 40, disseram, também nós somos cegos? Então o fariseu, ele falou, então você está querendo dizer que eu sou cego? Ele vê e eu que sou cego? Né? E, na verdade, o fariseu, naquela época, era algo bom, né? O fariseu era um cara que guardava a lei, zeloso. Paulo não nega que ele é fariseu na trajetória dele, por exemplo. E era algo bom, mas tudo dentro desses princípios humanos, que não te leva, de fato, a ver o Senhor. Aí, no versículo 41, ele fala assim, disse Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É o que Jesus fala para ele. E aí você tem o próprio apóstolo Paulo, que também ficou cego, né? Ele era perseguidor da igreja, e quando ele fica cego, ele tem esse encontro com o Senhor. E olha o resultado da vida dele depois que ele viu Jesus, né? Olha o que virou a vida dele, né? Ele fala que ele considerou tudo como esterco, né? Pela excelência do conhecimento a Jesus Cristo, né? Tudo que ele construiu é esterco perto de Jesus Cristo, porque ele viu Jesus. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem, fica essa dúvida de quem escreveu, tem gente que fala que é Paulo, que é Lucas e tal, e ele fala assim que a gente deve andar olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabe? Então, assim, eu tenho refletido sobre isso, assim, cara, a gente precisa ver o Senhor. Ou se você entende que você viu, a sua vida não pode ser a mesma, não pode ser igual, sabe? Tem que ser uma vida diferente. Olha para a vida de Paulo, olha para a vida desse cego, olha o que ele fez. Os fariseus expulsaram ele de onde ele estava. Por quê? Porque ele trouxe problema, né? Porque eles não tinham resposta para a vida desse homem. Paulo, quando ele converte, ele vai estar com Ananias, e depois ele passa por Barnabé também e tal, e outros irmãos. Mas assim, queridos, em seguida, se você for ler lá, você vai ver que em seguida ele já começa a pregar o evangelho, já começa a expulsar demônio, já começa a ir nos lugares e rapidamente as pessoas estão querendo matar Paulo, né? Porque, como assim? O que aconteceu? Porque ele viu Jesus, sabe? Ele viu o senhorio de Cristo, né? Ele viu essa vida maravilhosa. Então eu tenho refletido muito sobre isso, assim, né? Será que nós estamos vendo Jesus de fato, mediante a vida que nós levamos? Eu digo isso aqui sem trazer condenação para os irmãos, mas mediante essa proposta da Bíblia, né? De Lucas 4, olha, o Senhor veio dar vistas aos cegos, né? Dar vistas aos cegos. Existe uma cegueira espiritual, queridos, que nos prende, sabe? Até nos dá um coração religioso, mas não essa vida que flui, sabe? Que emana, que vive diferente. Então, assim, se nós de fato vimos Jesus nessa perspectiva, então a gente precisa aprender a caminhar continuando olhando para ele, porque dele que sai a nossa fonte, né?
Dele que vem tudo que nós precisamos, assim. A gente não pode perder de vista o Senhor, né? Ele é o Senhor da igreja. Ele que faz todas as coisas. Nós só cooperamos através da operação dele, né? Ele que manda em todas as coisas. Então você vai ver a vida desse homem de João 9 e também a vida de Paulo. Eu fico maravilhado com isso, porque eles mudaram 100%, sabe? E eu tenho considerado na minha vida, uma vez que eu vi Jesus, que eu entendi o reino, sabe? Foi um caminho sem volta, irmãos, sabe? De abandonar os meus achismos, de abandonar as minhas vontades, os meus anseios, e continuo caminhando, olhando para o Senhor, né? Porque a gente precisa disso, porque senão a gente caminha, como aquele texto fala, né? Cego, né? Cego guiando pessoas. Então, essa não é a vontade do Senhor para nós, né? A vontade do Senhor para nós é que nós tenhamos essas vistas espirituais 100% ativas e abertas para poder estar caminhando sem desânimo, sem peso, e estar fluindo na vida da igreja, no meio dos irmãos, no seu trabalho. A gente fica concentrando, às vezes, a nossa visão em outras coisas e não em Cristo, né? Então, eu tenho refletido muito sobre isso e tenho feito essa pergunta, assim, será que de fato estamos vendo o Senhor, né? Será que foi só uma vez que aconteceu, mas não teve o resultado que deveria ter? Qual que foi o problema? Porque teve na vida de Paulo, teve na vida desse homem, eles nunca mais foram os mesmos, né? Não houve frieza no coração, não houve desânimo na fé, sabe? Não houve. Os caras, eles romperam mesmo, assim, né? Então, a gente precisa ver o Senhor dessa forma, entender o senhorio de Cristo desse jeito, sabe? Como uma coisa que vem e que de fato muda tudo. Não para você ter uma vida sossegadinha, bonitinha, mas para que você seja luz, para que você rompa no Senhor, assim, né? Quero deixar essa palavra para os irmãos, assim, né? Nesse sentido, assim, olha que tremendo que foi, né? Ele viu Jesus uma vez, Paulo também, e tiveram uma vida totalmente diferente, né? Pós esse acontecimento, queridos. Não vou prolongar mais, aí eu sei do horário dos irmãos, mas que Jesus nos ajude a... Colossenses também fala para a gente andar, né? Olhando para o alto. Então é muito, muito importante que a gente tenha essa mente, né? Tenha essa visão, assim, né? Que o Senhor nos dê graça para que a gente caminhe dessa forma, né? Que seja necessário, né, ver o Senhor e que a sua vida, a minha, seja de fato mesmo diferente, transformada, né? Em nome de Jesus, queridos. Fala aí, Nilson. O mais interessante, Tiago, disso daí, Paulo era extremamente zeloso da lei. Ele, como um rabino, ele era extremamente zeloso. E ele achava que via. Então, a palavra do Senhor se cumpriu duplamente na vida dele. O que achava que via, ficou cego. Precisou que Jesus abrisse os olhos dele para ele enxergar o reino de Deus da maneira celestial. Entendeu? Isso eu achei lindo, porque a gente pensa que vê, mas não estão vendo nada. Se Jesus não abrir nossos olhos, a gente não vê, a gente não enxerga, entendeu? Eu vejo que muitos entram num caminho até de desânimo, porque desconsideram, pegam um livro da Bíblia, lê um livro da Bíblia rapidinho, em 1 hora, às vezes até 15 minutos, você lê todo um livro da Bíblia. Aí não vê aquilo acontecendo na vida de quem está lendo, aí desânimo, entra um desânimo, um desespero,
mas eles esquecem de um fator que Deus tem falado muito comigo na Bíblia, é o fator tempo. Às vezes, uma história que você lê em 15 minutos, ela levou a história de José, você lê em menos de 5 minutos. José, do tempo que ele saiu da cova, que botaram ele, e ele tinha 17 anos, e que ele surgiu lá no Egito, foram 13 anos. E 13 anos não é uma virada de noite. 13 anos é praticamente uma infância. É uma infância. Então, as pessoas entram no desânimo, entram em desespero, porque acham que as coisas vão acontecer na vida deles de hoje para amanhã. E as coisas não são assim. Eu vejo, eu fico maravilhado com a pessoa na Bíblia, que a Bíblia só fala nele uma vez. É o Jeremias. O Jeremias não, o Ananias. Ananias. Ananias estava no tempo orando exclusivamente no tempo que Jesus precisou dele. Foi lá e orou para Paulo e ele não aparece mais em nenhum lugar das Escrituras. Você não vê mais Ananias aparecer. Apareceu um outro Ananias lá que foi em outra situação, mas aquele Ananias não aparece. Então as pessoas entram em desânimo. O importante é a gente estarmos, como Jesus nos ensina em Lucas, estarmos firmes na fé, vivendo como você está aí. Você foi um homem que Deus te usou dentro de um país crítico, de um país com uma perseguição em alta, uma perseguição física até em alta, tanto espiritual quanto física. Você está agora em Portugal, num país onde tem até uma certa perseguição psicológica, mas não tem perseguição física. Mas você está aí perseverando, porque o momento de Deus vai vir, se é hoje, se é amanhã, vai vir, uma coisa certa, vai vir. Agora, até quando vir, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos estamos alimentando, vivendo. Amém. Aquele que de mim se alimenta, viverá por ele. Então, temos que estar alimentando dele, porque na hora que ele precisar, ele vai lançar a mão. Amém. 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 Glória a Deus, gente. Tremendo, Tiago, essa palavra, realmente. Lembrei de Hebreus também, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. E tremendo receber isso. Realmente, assim, muito importante, né? A gente precisa ver. E que você falou uma coisa aí, né? Eu acho que é sempre. Porque a gente viu Jesus lá atrás, a gente pode perder o foco, né? A gente precisa estar atento. Isso é uma caminhada que precisa persistir. Muito obrigado, Tiago. Foi muito Amém. Bom estar com você. Nem sabia que você tinha uma filha aí. Pois é. Por isso que é bom a gente ter mais dessas conversinhas de vez em quando, né? Vale a pena. Deus abençoe sua família, né? Seu tempo aí. Eu sei que já é tarde, né? Mas é muito bom estarmos juntos. O Enilson quer falar? Depois que o Enilson falar, eu vou pedir o Ed. Abraço aí, abraço Liliane. Venha cá. Cara, a gente quer muito. Na verdade, agora em dezembro, final de dezembro, a gente vai para o Brasil. Só que a Liliana, por exemplo, os parentes, amigos dela, tá mais para o norte, né? Então ela vai para Palmas. A minha cunhada vai casar 7 de janeiro em Brasília. Então a gente está aí com uma agenda complicada aí. Mas seria muito bom aí se eu conseguisse estar aí com os irmãos, sim. Com certeza. Muito obrigado, irmãos. Já amamos, querido. Saudade de vocês. Obrigado aí por vocês disporem esse tempo aí para ouvir um cara que não tem nada para oferecer igual eu, né? E eu sou muito feliz aí pelo carinho de Jeremias, sempre comigo, né? E os irmãos também. Sou muito grato a Deus, assim, pela igreja. Muito mesmo, assim, né? Pelos irmãos. E obrigado aí. Sou igual vocês, né? Não tem diferença nenhuma. É só mesmo uma questão geográfica, né? E obedecer o Senhor é igual para todos, né? Amém. E fico muito feliz de ter esse tempo aí, né? Abrir o coração. Eu tenho
É isso aí, sempre buscado falar a verdade. Mentira nunca é uma opção, né? Mas eu falei assim, às vezes as pessoas querem mais nesses encontros, às vezes tá pregando e tal, e eu prefiro sempre compartilhar, né, a vida, e acho que isso é muito mais interessante, assim, né? E tem sido, eu tenho que compartilhar o que eu tenho entendido e vivido, até para também ser corrigido pelos irmãos, né? Se assim necessário. Então, sou grato aí aos irmãos e por esse tempo aí, viu? Muito obrigado a todos aí. Obrigado a você, querido. Obrigado pelo Bênção seu tempo. demais. Eu vou pedir o Edson aí para orar, terminando esse tempo, e orar pela sua vida, pela sua família. Amém? Amém. Beijão, querido. Obrigado. Amém. Provérbios 1, 32 e 33. Diz assim: os nécios morrem por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. Então, que você continue ouvindo o Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, e ele vai te guiar para onde tiver que ir, né? E Isaías 26, 3 e 4 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele, né, o Tiago, a Lília, cujo propósito é firme, porque eles confiam em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o seu Deus é uma rocha eterna. Que assim seja a nossa vida, a tua vida, Tiago, aí em Portugal, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor, poder ouvir toda a experiência de Tiago em Portugal, tudo que está acontecendo ali em Portugal. Ele contou algumas coisas para a edificação da igreja, Senhor. Podemos ficar atento, firme, Senhor, continuar olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Não desviar dos nossos olhos, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para cima e olhando para o Senhor. Senhor, que assim seja cada um de nós, Senhor. Nosso coração seja iluminado pela palavra, para a gente poder continuar firme nesse caminho, nessa batalha, como o irmão citou a vida de Paulo, um homem que passou por tantas lutas, um caminho de renúncia, caminho de morte, mas ele disse que o que resta para ele é a coroa. Ele combateu o bom combate, é um caminho, o caminho da renúncia, Senhor. E ele instrui a Timóteo para ir por esse caminho, a todos nós a ir por esse caminho. Senhor, que assim seja a nossa vida, a vida de Tiago, a sua família em Portugal. A igreja, Senhor, que está espalhada, os irmãos que estão neste momento, Senhor, ouvindo o testemunho. Que sejamos avivados e tocados pelo Teu Santo Espírito, para a gente continuar nesse caminho, Senhor, combatendo o bom combate. Em nome de Jesus, que a fé esteja acesa dentro de nós, esse fogo queimando dentro de cada um de nós, para a gente continuar nessa batalha, Senhor, de ser e fazer discípulo, por onde passarmos, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos, por favor, e que sejamos vigilantes em todo o tempo, Senhor, porque a tua vinda está mais próxima e queremos estar assim atentos, como aquela noiva, Senhor, que mesmo dormindo, ela velava, estava atento, Senhor, aguardando a voz do noivo. Senhor, em nome de Jesus, que assim seja as nossas vidas, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Beijo aí em todos aí. Grande Obrigado, abraço. irmãos. Abraço. Quem Deus quiser nos abençoe, visitar, Thiago. aí a casa está aberta, viu? Valeu. Deixa o euro abaixar um pouco. Amém, amém, Boa amém. Beijo, noite, queridos. amado. Beijo, Boa abraço. noite. Boa noite.